Olá, meu caro internauta, amante do esporte. Você conhece a história do jogador que tinha como nome profissional um passarinho, nascido no interior do Rio de Janeiro, com a cidade de Pau Grande? Foi de sucesso a miséria? Ele é o craque que muitos dizem que jogou mais do que o rei do futebol, mas foi visto de outra forma. Já sabe quem é? É o craque Garrincha, ídolo de um grande time do Rio de Janeiro. Confira, acrescente isso no seu conhecimento. Manuel Francisco dos Santos, nascido em Magé, no Rio de Janeiro, no ano de 1933. Seu apelido? Garrincha, que sem sombra de dúvidas um dos melhores dribladores que já deixavam brasileiros e gringos cada vez mais apaixonados por futebol. Muita gente considera Garrincha melhor que Pelé. Mané era ponta direita, camisa 7. Voltando a um pequeno detalhe, sabe quantos filhos Garrincha teve? 14. Danada, hein? Esse jogador ficou marcado no futebol mundial. E uma pergunta, por que Garrincha? Bem, o Garrincha foi minha irmã. É que eu tinha o hábito de caçar passarinho e existia um passarinho chamado Garrincha. E esse passarinho, quando caía no assalpão, na armadilha, como diz, nós dizemos assalpão é armadilha. Então, meu irmão um dia me viu pegar o passarinho e fazer uma covardia com o passarinho, então falou que eu ia chamar Garrincha. Então, por isso ficou o nome Garrincha. Que time? Eu comecei a jogar futebol no Botafogo 53, com 18 anos. Foi quando ele foi visto por Arati, um ex-jogador do Botafogo. Gostou, viu Garrincha, e levou ele para o time da Estrela Solitária. No teste realizado no Botafogo, no time tinha, Zagallo, Amarildo, Nilton Santos e outros de um excelente futebol. Rolou a bola e Garrincha fez algo que ninguém esperava. Driblou o maestro Nilton Santos 2 vezes. E aí Nilton Santos... olha só o que ele falou. Se ele não me driblasse, de repente ele podia ir para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco, e eu ia ter que encarar o cara no Maracanã e ia ficar feio para mim. Logo que eu fiz amizade com o Garrincha, ele contava as histórias. E ele gostava muito de caçar. Não tinha outra coisa que fazer lá, né? Ou caçar ou ficar no bar ali, tomando uma cerveja ou uma coisa. Então os times adversários iam jogar lá em Pau Grande, e ele avisava, ele dizia, olha, eu vou caçar, eu tô lá naquele morro, apontava o morro, sabe? Dependendo do resultado do primeiro para o segundo tempo, se o time de Pau Grande estava perdendo, eles iam lá pegar ele para tirar a diferença. Mas essa diferença ele tirava porque o irmão era goleiro. E se o time perde, eles podiam sacar o irmão dele do gol. Então ele vinha, às vezes, tirar a diferença de 2, 3 gols. Garrincha foi um jogador disciplinado, correto, era brincalhão, porque ele tinha um espírito diferente dos outros. Ele não dava importância a coisa nenhuma. Ele fazia as coisas todas certas. Nunca faltou treinamento, nunca criou problemas. Sabe qual era o problema que o Garrincha criava? Ele gostava de brincar com os companheiros. E ele então, o que fazia? Pegava a meia de um que tinha mudado a roupa, molhava e dava um nó, para o camarada ter dificuldade para calçar a meia. Era a brincadeira dele. O Garrincha
era o único jogador de futebol que não escutava a preleção. Ah, não. Eu não falava com ele, não entendia. Quando você reunia o grupo, ele saía, você não ligava com ele. Porque aquele estilo do Garrincha era próprio, era dele. Era dele. E eu vou contar uma coisa a você que aconteceu comigo. Eu, vendo essa parte do Zezé, eu calculei, de bom, o Garrincha é um homem que tem uma explosão muito grande. Aquela saída que ele tinha com a bola, aquele driblezinho que ele fazia e saía, ele largava sempre o adversário nas costas dele e ia embora. E eu pensei, pô, se ele, em vez de receber a bola na frente do lateral, receber nas costas do lateral, ele vai ganhar tempo. Ele vai ganhar tempo, vai ganhar espaço. Então eu chamei o Didi e conversei com o Didi. Didi, você vai fazer uma coisa, não passe a bola do Garrincha em cima dele. Quando você pegar a bola, eu vou mandar o Garrincha disparar e você lança a bola nas costas do lateral. E já para adiantar o trabalho dele. E tá bem. Chamei o Garrincha e falei, Garrincha, você quando o Didi receber a bola, você passe, que ele vai lançar a bola nas costas do lateral. Eu disse, senhor. O Didi recebia a bola, entregava a bola no fundo, ele partia, chegava junto da bola, parava, ficava esperando o lateral entrar na frente dele, para ele driblar e fazer a jogada. Garrincha é contratado pelo Botafogo e com ele o time tinha bons resultados. Time que ele defendeu de 1953 a 1965. Foi um período muito bom do craque, onde conquistou o seu espaço em pouco tempo. E, é claro, o sucesso. Garrincha era querido por todos, mas em campo, pelo lado em que jogava, era o terror dos adversários, que muitas vezes até ficavam surpresos com as pernas tortas do Mané. Ele estreou no dia 19 de julho de 1953 contra o Bom Sucesso. O Botafogo venceu por 6-3 e o Garrincha fez 3 gols. E com relação às pernas tortas, o que foi que disse o Garrincha? Olha, eu quando eu era mais novo, quando eu jogava lá na minha terra em Pau Grande, eu nunca notei nada em minha perna torta. Depois que eu vim no Botafogo, o pessoal falou que eu tinha perna torta. Eu acho que ajudou bastante sim, porque enquanto os gringos olhavam para minha perna torta, dizendo que o cara não joga nada e tal, eu ia pegando a bola, ia passando por eles, ia fazendo meus gols, dando as bolas para fazer gol. Enfim, cheguei onde eu sou, com essa perna torta assim mesmo. Não, minha perna é torta assim mesmo, porque meu pai também tinha a perna torta. Então eu puxei meu pai a perna, quer dizer, igual. E é como meu filho também, agora que nasceu, vai fazer 2 anos, ele tem a perna torta também. Se vai ser um grande jogador de futebol, eu não sei, mas que tem a perna torta, tem. Garrincha, em 1957, no Campeonato Carioca, marcou 20 gols em 26 jogos. Artilheiro, hein? E dessa forma que jogava, acabou indo para a seleção brasileira no ano seguinte. Foi um período muito bom do craque, onde conquistou o seu espaço em pouco tempo. E, é claro, o sucesso. Garrincha era querido por todos, mas em campo, pelo lado em que jogava, era o terror dos adversários, que muitas vezes até ficavam surpresos com as pernas tortas do Mané. Vem a Copa de 1958, troféu que o Brasil nunca tinha ganho, chegando apenas naquela final de 1950 que perdeu para o Uruguai. O time tinha Vavá, Didi, Bellini, Zagallo, Nilton Santos e outros desse nível. Pelé, que jogou várias vezes com o pernas tortas, disse o seguinte: o melhor que eu vi em todo o tempo. Confira alguns lances de Garrincha na Copa de 1958, ao lado de Pelé e companhia.
E o Brasil, após golear a Suécia na decisão pelo placar de 5-2, conquista a taça Jules Rimet pela primeira vez. E não podemos esquecer da dupla Pelé e Garrincha. Após a conquista da Copa do Mundo, Garrincha retorna ao Botafogo e diz que não gosta de ser famoso. Me senti famoso em 58, quando cheguei aqui, e depois fui para minha terra, em Pau Grande, senti que estava famoso porque, conversando com os amigos, um deles falava. E minha casa vivia muito cheia de gente, eu saía também para fazer compra e viajava sempre de trem e sentia talvez assim, vinha cansado dos treinos e achava que o pessoal ali já não estava assim perturbando um pouco. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. Mas você sabe que nós não podemos fazer nada, temos que aguentar isso tudo porque o povo quer e para eles é bom, mas para nós não somos porque é meio cansativo, sabe? E ainda em 58, ele conquistou com o Botafogo o torneio Pentagonal do México. Em 1959, passou o ano sem títulos pelo clube carioca. Em 60, voltou novamente a conquistar um torneio internacional. Agora, conquistou o torneio internacional da Colômbia. Em 61, viveu grandes conquistas. Ele conquistou o Campeonato Carioca, sendo novamente eleito o melhor jogador. Com Didi, Garrincha, Amarildo, Zagallo, China, Amoroso e Neivaldo, o Botafogo armou seu ataque de briga, capaz de marcar os tentos que o quadro precisava para a conquista do título. É uma das jogadas clássicas de Garrincha e que tantas vitórias deu ao alvinegro. Também a Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo e o Torneio Internacional da Costa Rica. Ou seja, ele estava voando cada vez mais em campo. Maracanã em tarde festiva. São milhares e milhares de torcedores acorrendo ao gigantesco estádio para assistir ao encontro decisivo do torneio carioca de futebol que daria ao Botafogo o título de bicampeão da cidade. Este é o quadro alvinegro, onde figuram alguns campeões do mundo. Agora, a equipe do Flamengo. Aos rubro-negros bastava o empate para a conquista do título. A saída cabe ao Flamengo, cuja fúria e agressividade dos primeiros minutos levava a impressão de uma vitória provável. Mas eis que Garrincha decide fazer sua jogada. Ele conhece bem o caminho do gol. Garrincha, o incontrolável, o imarcável, o rompedor de defesas, abre o caminho da vitória. Vale a pena rever o lance. Um 1-0 para o Botafogo em apenas 10 minutos de jogo. Pensava-se em reação do Flamengo, como nos velhos tempos, quando a camisa jogava sozinha. Mas havia Garrincha em dia de gala. O mesmo lance de sempre. Seu Mané joga a bola sobre a pequena área e desta vez ela bateria no adversário.
2-0, a vantagem da primeira etapa. E o Flamengo? Bem, ainda guardava uma esperança. Mas na hora decisiva, o Botafogo sabe fazer gols. (3-0), estava garantido o bicampeonato. A equipe do Flamengo tentava a reação, mas além de Garrincha, os alvinegros tinham o Manga, que fechou o gol. A sorte também não estava querendo nada com o Flamengo. O Botafogo, time de craques, jogando um futebol da melhor qualidade, soube derrotar o Flamengo num encontro de gigantes, conquistando o bicampeonato carioca. Uma equipe que tem conjunto, que tem o incentivo da torcida e que tem ainda Garrincha, tem tudo para ser campeão. E no amor? Garrincha conheceu Elza Soares e acabou namorando com ela, casando e teve um filho. O que chamavam todos, inclusive o pai, a mãe, todo mundo chamava de Garrinchinha. Conheci o Mané bem diferente. O Mané foi no treino da seleção brasileira. Ele queria me conhecer, que ele tinha comprado o meu disco, mas queria me conhecer porque ele era fanático pela Billie Holiday e ele me achava muito parecido com a Billie. E na mesma época eu fui convidada para ser madrinha da seleção pelo Edmundo Klinger. O Brasil estava passando por uma fase muito difícil de fazer uma feijoada para mim. Aí da feijoada ficamos 17 anos juntos. Foram 17 anos de amor e dor. Chega a Copa do Mundo de 1962 e Garrincha foi a sensação. Sabe por quê? Pelé se machucou e Garrincha acabou sendo o maior destaque da competição. Foi gol de perna esquerda, de direita, de cabeça, né? E algo muito engraçado aconteceu nessa Copa. Era um jogo contra a Inglaterra. A Inglaterra entrou em campo e aí o Newton Santos chamou o Garrincha e falou assim: Mané, tem um tal de Fowler aí que disse que você não joga nada e não vai conseguir driblar ele não. Aí o Garrincha: quem é Fowler? Aí olhou assim, procurou, né? Aí o Newton Santos: não sei, acho que você vai ter que driblar um deles para mostrar que você é bom. Aí a bola rolou. Garrincha recebeu a primeira bola, driblou 6 jogadores. Depois marcou gol de cabeça, né? Fez um outro gol também e Vavá fez um que aí terminou 3 para o Brasil. A imprensa britânica ficou encantada com Garrincha, que chegou, né? Quando o pessoal foi falar para ele, falou assim: ah, eu driblei todo mundo ali, aqueles 6, porque eu não sabia quem era o Fowler.
Garrincha retorna ao Botafogo e ele teve contusões, inclusive tomava injeções no joelho. E em 1963, nenhuma conquista do Botafogo. Em 64, conquistou o torneio Rio-São Paulo. Foi quando, no ano seguinte, ele fez a última partida com a camisa do Botafogo, pois acabava de ser vendido para o Corinthians. Garrincha falou depois que achou a sua venda para ele, né? Foi uma coisa assim que não lhe agradou muito quando ele saiu do Botafogo. Dá uma olhada. Por tomar injeção no joelho, esperando, por exemplo, que aquilo não fosse nada, aquilo fosse uma coisa passageira. Então eu fui para a Europa e tive lá 6 jogos e tomei 6 injeções no joelho, porque o Botafogo, naquela época, pedia $15 mil. Eu, como sempre bom, como sempre pessoa humana, eu chegava e pensava que era tudo, aquilo não passava de 4, 5 dias, estaria bom. Mas eu me prejudiquei bastante. Eu voltei para o Brasil, eu voltei bem mal mesmo. Em 1963, o Botafogo não ganhou um título sequer. Em 1964, conquistou o torneio Rio-São Paulo e outros torneios de pouca expressão. Garrincha atuava muito pouco na equipe alvinegra, devido ao problema que ele tinha no joelho. Até que chega o ano de sua venda para a equipe paulista chamada Corinthians, quando no ano de 1965 é quando Mané se despede do Botafogo. Confira a comemoração do craque. Garrincha em campo é uma das atrações do espetáculo, ao lado do impetuoso Jairzinho. Contra eles, a defesa rubro-negra devia exercer marcação implacável. Numa das poucas vezes em que Garrincha conseguiu ultrapassar seu eficiente marcador, houve esse lance de sensação. A nova geração de craques rubro-negros vem dando outro ritmo ao time da Gávea. A partida torna-se movimentada, com ataques de lado a lado, sem que nenhuma das equipes marque sua superioridade em campo. Placar igual nos primeiros 45 minutos. E logo ao início do segundo tempo, o Flamengo esteve a ponto de marcar. O torcedor estupefato. Caíram-lhe o queixo e o bigode sob a emoção do lance sensacional. Do outro lado, os botafoguenses também estiveram perto do gol e faltou pouco. Jogava-se um futebol corrido, como a plateia gosta. O Flamengo pressionando em seguidas incursões para tentar vencer a perícia de Manga. Jogo duramente disputado e às vezes o Maracanã até parecia um campo de batalha. Era o empenho dos craques. Aí então houve uma bola para Garrincha e seu Mané correu célere na direção do gol. Foi também o jogo dos gols que deixaram de ser feitos. Como tantas vezes acontece num campo de futebol, quando duas grandes equipes... Naquela época eu era patrimônio do clube. Eu pensava sempre que o patrimônio do clube fosse uma coisa boa. Depois me venderam pro Corinthians e eu fiquei assim, puxa, mas patrimônio ninguém vende. E me venderam, nem falaram nada, me deram muito obrigado. 13 anos de Botafogo, cheio de coisa, fiz tanta coisa no Botafogo, campeão. E o patrimônio depois foi vendido. Eu fiquei muito triste, porque eu não tive nem um pouquinho de consideração naquela época pelos diretores. Mas tudo bem, tudo certo.
O Garrincha atuou no Botafogo de 1953 até 1965. Foram 614 partidas, 245 gols e 18 títulos. Quando ele chegou no Corinthians, a fiel torcida corintiana começou a chamar o time de Timão. E é o que é chamado até hoje. Garrincha ainda foi convocado para a Copa de 1966, mas não era mais aquele Garrincha de driblar, driblar e driblar. Em 1966, ele saiu do Corinthians. Foram 13 partidas apenas e só 2 gols. As transferências continuaram e Mané foi para o Flamengo com apenas 15 partidas e só fez 4 gols. O homem de 58 e de 62, Mané Garrincha. O bom e maravilhoso Mané, do corte pela direita e do lançamento perfeito para a área. Jamais houve um ponta-direita como ele. Há 2 anos Garrincha parecia ter acabado. Andou de clube em clube sem ver bola. Ninguém mais acreditava no craque, que reagiu num esforço desesperado. Aí vai Mané. Saiu lindo de Brunet, vai Mané, faz o gol. Errou, Pet, que pecado de lance. Faltou o gol nesse lance, hein? Com o Mané metendo no meio das canetas do Brunet. É o último João do Maracanã e a torcida. Vai Mané Garrincha no seu adeus. Nós é que dizemos a você. Obrigado, Mané Garrincha. Garrincha passou pelo Corinthians, Portuguesa Santista, Fortaleza, Júnior Barranquilla, Flamengo, Novo Hamburgo, Rio Grandense, Cordeiros e depois encerrou no Olaria. Depois teve o jogo de despedida de Garrincha na seleção brasileira. Garrincha que não já vinha, muito bem de saúde, principalmente com um problema de bebida. Separado de Elza Soares e agora vive mais sumido, né, Garrincha? Normalmente, o jogador de futebol, quando deixa de jogar futebol, como eu tive minha despedida no Maracanã, eu não gosto muito de aparecer. Eu gosto muito de viver no meu canto sozinho, no meu canto onde eu posso, eu não sei, ter liberdade de tudo. Então, eu acho que eu não sumi totalmente. Eu vivo mais em São Paulo, venho mais a São Paulo e jogo mais em São Paulo. Então eu acho que eu não sou. Bom, perante o público de Maracanã, de Pacaembu, é claro que eu sumi porque tinha que sumir mesmo, porque eu não jogo mais. Eu sou uma pessoa agora, hoje eu sou um torcedor. Com problemas financeiros também, Garrincha continuava bebendo demais e isso lhe causou uma cirrose hepática, que acabou causando a sua morte no dia 20 de janeiro de 1983. O atleta foi velado com uma bandeira do Botafogo e teve uma procissão do estádio do Maracanã até a sua cidade, Pau Grande. Esse foi o documentário feito pela Vitrine Esportiva no programa AVE Conta Pra Você. Nele você conheceu a vida de Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha. Esperamos que tenha sido de bom agrado para você e em breve retornaremos com mais histórias interessantes do esporte em geral para você. Até, galera!